Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você já acordou num dia qualquer, olhou para o teto e pensou: por que parece que eu estou sempre no mesmo lugar? Trabalha, se esforça, tenta fazer as coisas certas. Mas quando olha para trás, parece que está andando numa esteira. Sabe aquela esteira de academia? Você sua, cansa, fica sem fôlego, mas quando desce, está exatamente no mesmo ponto onde começou. E aí você começa a achar que o problema é falta de sorte, que nasceu no lugar errado, que não teve as oportunidades certas, que o mundo é injusto com você. Mas e se eu te dissesse que o maior obstáculo da sua vida não está lá fora? E se o problema não for o chefe difícil, o salário baixo, o relacionamento complicado, a família que não apoia? E se o verdadeiro sabotador estiver dentro da sua própria cabeça? Isso não é papo motivacional barato. Isso é ciência. Isso é estudo de comportamento humano. Isso está num livro chamado Seeking Wisdom, escrito por Peter Bevelin, um cara que passou anos estudando como a mente humana funciona e principalmente como ela falha. E o que ele descobriu é perturbador. Ele descobriu que o nosso cérebro, essa máquina incrível que nos mantém vivos, que nos faz resolver problemas, que nos permite sonhar e planejar, essa mesma máquina tem defeitos de fábrica. Tem erros de programação que vêm de milhares de anos de evolução. E esses erros não aparecem como algo óbvio. Eles são silenciosos, são invisíveis, agem por baixo dos panos, como cupim numa estrutura de madeira. Você não vê, não ouve, não sente, mas um dia a casa cai. E o pior de tudo, a maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem nem desconfiar que esses erros existem. Mas você não, porque você está aqui. E hoje eu vou te mostrar 5 erros mentais que provavelmente estão destruindo sua vida agora mesmo, enquanto você lê esse texto. E mais importante, vou te mostrar como parar cada um deles. Fica comigo até o final, porque o 5º erro é o mais perigoso de todos. É aquele que pega justamente quem se acha esperto demais para cair em armadilha. Vamos lá. Erro número 1. O efeito manada. Você acha que pensa por conta própria, mas não pensa? Vou te contar uma cena que acontece todo santo dia. O João está no trabalho. Ele tem uma ideia boa, diferente, que poderia resolver um problema que a equipe enfrenta há meses. Ele pensa em falar na reunião, ensaia mentalmente, até organiza os argumentos. Aí chega a hora da reunião. O chefe fala primeiro, propõe uma solução completamente diferente. O João olha em volta. Todo mundo concorda com o chefe, balançam a cabeça, dizem faz sentido. Alguns até elogiam. E o que o João faz? Engole a ideia dele, fica quieto, concorda junto. E quando alguém pergunta se ele tem algo a acrescentar, ele diz: não, acho que está ótimo assim. Isso é o efeito manada. O Seeking Wisdom explica que nosso cérebro foi programado para sobreviver em grupo. Milhares de anos atrás, se você discordasse da tribo, podia ser expulso. E ser expulso significava morrer sozinho no meio do mato, virar comida de predador. Então o cérebro criou um atalho. Concorde com a maioria e você sobrevive. O problema é que esse programa ainda está rodando na sua cabeça. Só que agora você não está numa tribo no meio da savana. Você está numa cidade, num emprego, numa vida onde pensar diferente não vai te matar. Pelo contrário, pensar diferente é justamente o que pode te salvar. Mas o seu cérebro não sabe disso. Ele ainda opera com o software antigo. E sabe onde isso aparece na sua vida de forma brutal? Nas suas decisões financeiras. Você compra o que todo mundo está comprando. Investe onde todo mundo está investindo. Gasta com o que todo mundo gasta. Financia um carro porque o vizinho financiou. Faz uma viagem que não cabe no bolso porque todo mundo está postando foto bonita na praia. Aparece nos seus relacionamentos. Você fica com quem os outros aprovam, não com quem te faz bem. Termina um namoro porque a família pressionou. Mantém uma amizade tóxica porque o grupo inteiro é amigo daquela pessoa. Aparece na sua carreira.
Você escolhe uma profissão porque é o que todo mundo faz. Fica num emprego que odeia porque todo mundo diz que é seguro. Não abre o negócio que sonha porque as pessoas ao redor dizem que é arriscado. Agora me diz, quantas decisões na sua vida foram realmente suas? Quantas vezes você parou, ignorou o barulho de fora e perguntou para si mesmo: o que eu quero? O que faz sentido para mim? A verdade dura é que a maioria das pessoas não toma decisões. Elas copiam decisões dos outros e chamam isso de escolha. O Peter Bevelin deixa claro: pessoas que alcançam resultados extraordinários são justamente aquelas que desenvolvem a capacidade de pensar de forma independente. Não por rebeldia, não por arrogância, mas por clareza, porque entenderam que seguir a manada é confortável, mas raramente é inteligente. Então, como você combate isso no dia a dia? Toda vez que perceber que está prestes a tomar uma decisão, faça uma pausa e pergunte: eu estou fazendo isso porque eu pensei a respeito ou porque todo mundo ao meu redor está fazendo? Se a resposta for a segunda opção, pare. Pense de novo. Forme sua própria opinião antes de agir. Isso não significa que você vai discordar de tudo e de todos. Às vezes, a maioria está certa, mas a diferença é que você vai concordar por convicção, não por preguiça mental. Erro número 2. A aversão à perda. Você está tão com medo de perder que não consegue ganhar. Esse aqui é traiçoeiro, porque ele se disfarça de prudência, de cuidado, de responsabilidade, mas no fundo é puro medo paralisante. O Seeking Wisdom traz uma descoberta que muda completamente a forma como você enxerga suas escolhas. A dor de perder alguma coisa é aproximadamente 2 vezes mais forte que o prazer de ganhar a mesma coisa. Vou traduzir isso para o mundo real. Imagina que você encontrou R$ 50 no chão. Bacana, né? Você fica feliz. Agora imagina que você perdeu R$ 50. Caiu do bolso, sumiu. Qual das duas situações mexe mais com você? A perda. Sempre a perda. Você vai ficar remoendo aquilo por horas, talvez dias. Vai se xingar, vai revirar os bolsos, vai refazer o caminho tentando achar. Já o dinheiro que achou, em meia hora você nem lembra mais. Isso é a aversão à perda. E ela contamina absolutamente tudo na sua vida. Vou te dar exemplos concretos para você ver como isso está te sabotando sem você perceber. O emprego. Você está num trabalho que suga sua energia, que paga mal, que não te dá perspectiva nenhuma, mas você não sai. Por quê? Porque tem medo de perder o pouco que tem. Aquele salário mixuruca, aquele convênio básico, aquela rotina que pelo menos é previsível. Você prefere a dor conhecida ao risco desconhecido. E fica preso ali, ano após ano, trocando a possibilidade de uma vida melhor pela falsa segurança do que já tem. O relacionamento. Você sabe que aquela relação acabou, que não tem mais amor, não tem mais respeito, não tem mais futuro. Mas terminar significa perder. Perder a companhia, perder a rotina, perder a ideia de que pelo menos eu tenho alguém. E esse medo da perda te mantém amarrado a algo que já morreu faz tempo. O dinheiro. Você tem uma chance de investir, de começar um negócio, de apostar numa ideia. Mas para isso precisa arriscar um dinheiro que está guardado. E só de pensar em perder aquele dinheiro, seu estômago embrulha. Então você deixa o dinheiro parado, perdendo valor com a inflação, porque pelo menos assim ele está seguro. Mas seguro de quê? De render, de crescer, de te levar a algum lugar. O Bevelin explica que esse mecanismo existe porque na época das cavernas, perder algo podia significar morrer. Perdeu comida, morreu de fome. Perdeu abrigo, morreu de frio. Então, o cérebro desenvolveu uma sensibilidade extrema à perda. Qualquer ameaça de perda dispara um alarme interno que grita: não faça isso! Mas aqui está o detalhe que ninguém fala. Não fazer nada também é uma decisão. E muitas vezes é a pior decisão possível. Ficar no emprego ruim é perder anos da sua vida. Ficar no relacionamento morto é perder a chance de encontrar alguém que realmente te faça bem.
Deixar o dinheiro parado é perder poder de compra todo mês. Você não está evitando perdas. Você está escolhendo perdas lentas no lugar de ganhos possíveis. Está morrendo devagar e chamando isso de cautela. A virada de chave é entender que toda escolha envolve risco, inclusive a escolha de não fazer nada. E na maioria das vezes, o risco de ficar parado é muito maior que o risco de se mover. Então, quando o medo de perder aparecer, e ele vai aparecer, pergunte a si mesmo: o que eu estou perdendo ao não agir? Qual é o custo de ficar exatamente onde eu estou? Geralmente, quando você faz essa conta com honestidade, descobre que a inércia custa muito mais caro do que qualquer risco que você poderia correr. Erro número 3. O viés da confirmação. Você só enxerga o que quer enxergar. Esse erro é como usar um óculos com a lente suja. Você acha que está enxergando o mundo como ele é, mas na verdade está vendo uma versão distorcida, borrada, incompleta. E o pior, você nem sabe que a lente está suja. O Seeking Wisdom dedica uma atenção especial a esse erro, porque ele é, talvez, o mais destrutivo de todos no longo prazo. Funciona assim: quando você acredita em algo, seu cérebro automaticamente começa a filtrar as informações ao seu redor. Ele deixa passar tudo que confirma sua crença e bloqueia tudo que contradiz. Não é uma escolha consciente, é automático. É o seu cérebro tentando manter a coerência interna, porque contradição gera desconforto. E desconforto é algo que o cérebro quer evitar a todo custo. Vou te dar um exemplo que acontece na vida de milhares de pessoas. A Maria acredita que o marido está traindo ela. Não tem prova nenhuma. Mas ela botou isso na cabeça. A partir do momento que essa crença se instalou, tudo vira evidência. O marido demorou 5 minutos a mais para chegar, estava com outra. O marido trocou a senha do celular, escondendo conversa. O marido elogiou uma colega de trabalho, está interessado nela. Agora, o marido chegou com flores, ela ignora. O marido planejou um jantar surpresa, não conta. O marido está sendo carinhoso e presente, deve estar se sentindo culpado. Percebe o que aconteceu? O cérebro da Maria criou um filtro. Tudo que confirma a suspeita passa. Tudo que nega a suspeita é bloqueado, ignorado ou reinterpretado para caber na história que ela já decidiu acreditar. E isso não acontece só em relacionamento. Acontece em absolutamente tudo. Na política, você só segue quem concorda com você. Só lê notícias que confirmam sua visão. Só conversa com quem pensa igual. E com o tempo, sua bolha fica tão fechada que você perde completamente a capacidade de entender o outro lado. Nos negócios, você tem uma ideia e só busca exemplos de quem deu certo com algo parecido. Ignora todos os casos de quem tentou a mesma coisa e fracassou. Não pesquisa os riscos. Não ouve as críticas. E aí se joga de cabeça num projeto furado e depois diz que foi azar. Na saúde, você sente um sintoma e pesquisa no Google. Encontra uma doença grave que se encaixa. A partir daí, cada dorzinha vira confirmação do diagnóstico que você mesmo inventou. E você vai ao médico já convicto do que tem, ignorando qualquer explicação mais simples e mais provável. O Bevelin explica que esse viés é tão poderoso que até cientistas, pessoas treinadas para serem objetivas, caem nele. E como você combate isso? Desenvolva o hábito de buscar ativamente aquilo que te contradiz. Quando você tiver certeza de algo, pare e se pergunte: o que provaria que eu estou errado? Procure essas provas com a mesma energia com que procura provas de que está certo. Converse com pessoas que pensam diferente de você, não para brigar, não para convencer, mas para entender, para testar suas ideias contra argumentos reais, não contra os argumentos fracos que você inventa na sua própria cabeça. Leia coisas que te incomodam, ouça opiniões que te irritam, não para mudar de ideia necessariamente, mas para garantir que sua ideia é forte o suficiente para sobreviver ao confronto com a realidade. Quem só busca confirmação não está pensando,
Está se enganando com o método. Erro número 4. A ancoragem. Você está preso a um número, uma ideia, uma referência que não significa nada. Esse aqui é um dos erros mais usados contra você. Vendedores usam, negociadores usam. O marketing inteiro é construído em cima disso, e você cai toda vez sem perceber. O conceito é simples, mas devastador. Quando você recebe uma informação inicial sobre algo, essa informação se torna uma âncora na sua mente. E todas as suas avaliações seguintes giram em torno dessa âncora, mesmo que ela seja completamente aleatória e irrelevante. Vou traduzir para a linguagem do dia a dia. Você entra numa loja de roupas, vê uma jaqueta com uma etiqueta que diz de 800 por de 399. Seu cérebro lê aquilo e imediatamente conclui: estou economizando R$ 400. Que oportunidade! Mas para e pensa, você sabe quanto aquela jaqueta realmente vale? Sabe quanto custou para fabricar? Sabe se ela alguma vez foi vendida por R$ 800? Provavelmente não. Aquele preço original pode ter sido inventado justamente para servir de âncora, para fazer o preço de 400 parecer uma barganha. E você morde. Todo mundo morde. O Seeking Wisdom mostra que esse efeito é absurdamente forte. Em experimentos, pesquisadores mostraram que até números completamente aleatórios influenciam as estimativas das pessoas. Giraram uma roleta na frente dos participantes, apareceu um número qualquer, e depois pediram que eles estimassem a porcentagem de países africanos na ONU. As pessoas que viram números altos na roleta deram estimativas mais altas. As que viram números baixos deram estimativas mais baixas. Um número de roleta totalmente sem relação com a pergunta mudou a resposta das pessoas. Isso é assustador quando você entende a implicação. No seu salário, quando você entrou na empresa, te ofereceram um valor. Esse valor se tornou sua âncora. E desde então, todo aumento que você recebe é calculado a partir daquele número inicial. Se te ofereceram 3.000, um aumento de 500 parece ótimo. Mas e se o seu trabalho valesse 6.000 no mercado? Você nunca vai perceber porque está ancorado nos 3.000 originais, nas suas negociações. Quem joga o primeiro número numa negociação geralmente controla toda a conversa. Se você vai vender um carro e a pessoa oferece 10.000, mesmo que o carro valha 20, agora seu cérebro está ancorado nos 10.000. E qualquer valor acima de 10 já parece uma vitória, mesmo sendo uma derrota enorme, na sua visão de si mesmo. Esse é o mais perigoso de todos. Se na infância alguém te disse que você era burro, preguiçoso ou incapaz, esse rótulo se tornou uma âncora. E tudo o que aconteceu depois foi interpretado a partir dessa âncora. Tirou nota boa na prova? Foi sorte? Conseguiu uma promoção? Vão descobrir que eu não mereço. Recebeu um elogio? Estão sendo educados. Você está vivendo uma vida inteira ancorado em palavras que alguém disse quando você tinha 8 anos de idade. Palavras ditas por pessoas que provavelmente nem lembram mais do que disseram. Mas você lembra. E mais, você vive de acordo com elas. Como quebrar a ancoragem? Primeiro, saiba que ela existe. Só isso já te coloca à frente da maioria. Quando perceber que está avaliando algo, pergunte: qual foi a primeira informação que recebi sobre isso? Essa informação é relevante ou é só uma âncora? Segundo, busque referências múltiplas. Não tome decisão baseado num único número, numa única opinião, numa única experiência. Pesquise, compare, amplie seu campo de visão. E terceiro, e mais importante, crie suas próprias âncoras. Defina seus próprios padrões. Estabeleça seus próprios valores. Não deixe que os outros plantem referências na sua cabeça para te manipular. Erro número 5. A ilusão de superioridade. Você acha que já sabe o suficiente e isso está te destruindo. Eu guardei esse para último de propósito, porque esse é o erro que mais mata silenciosamente. E ele ataca justamente quem se considera inteligente, experiente,
capaz. O Seeking Wisdom traz uma observação devastadora. A maioria das pessoas se avalia muito acima da realidade. A maioria acha que dirige melhor que a média. A maioria acha que é mais inteligente que a média. A maioria acha que toma decisões melhores que a média. Mas a matemática não permite que todo mundo esteja acima da média. Alguém está se enganando. E provavelmente esse alguém somos nós. Esse erro mental se manifesta de um jeito muito específico. Ele fecha a porta do aprendizado. Quando você acha que já sabe o suficiente, você para de aprender. Quando para de aprender, para de crescer. Quando para de crescer, começa a morrer. Não fisicamente, mas profissionalmente, intelectualmente, emocionalmente. Vou te mostrar como isso aparece no cotidiano. O Carlos tem 20 anos de experiência na área dele. Ele é bom, reconhecido, respeitado. Mas nos últimos 5 anos, ele parou de estudar, parou de se atualizar, parou de questionar o que sabe. Quando um estagiário sugere uma abordagem nova, ele descarta na hora. Eu tenho 20 anos de experiência. Esse moleque quer me ensinar? E aí o mercado muda. Uma tecnologia nova surge. Um método diferente aparece. E o Carlos, que se achava inabalável, fica para trás. Perde espaço, perde relevância. E não entende por quê. Afinal, ele tem 20 anos de experiência. Mas ter 20 anos de experiência não significa ter 20 anos de aprendizado. Às vezes, significa ter 1 ano de aprendizado repetido 20 vezes. E existe um abismo gigantesco entre os dois. Isso acontece em todas as áreas. No empreendedorismo, o dono do negócio que não aceita feedback de cliente, que não escuta a equipe, que acha que sua intuição vale mais que dados e números. Até que um concorrente mais humilde, mais aberto, mais disposto a aprender, come o mercado dele inteiro. Nos relacionamentos, a pessoa que acha que já sabe tudo sobre o parceiro, que para de perguntar, que para de ouvir, que para de se interessar. E um dia o parceiro vai embora e ela fica sem entender o que aconteceu. Na vida pessoal, a pessoa que lê um livro, assiste 2 vídeos e já se considera especialista num assunto, que forma uma opinião rasa e defende como se fosse verdade absoluta, que confunde confiança com competência e volume com argumento. O Bevelin cita algo que fica martelando na cabeça. As pessoas que mais sabem são as que mais têm consciência do quanto não sabem, e as que menos sabem são as que mais certeza têm de que sabem tudo. Isso tem até nome na psicologia, efeito Dunning-Kruger. Quanto menos você entende de um assunto, mais competente você se sente, porque você não tem conhecimento suficiente para perceber o tamanho da sua ignorância. É como estar num quarto escuro e achar que o quarto é pequeno, porque você não consegue ver as paredes distantes. E sabe qual é o antídoto para esse veneno? Humildade intelectual. Não é se diminuir. Não é dizer que você não sabe nada. É reconhecer que, por mais que você saiba, sempre existe mais para aprender. É tratar cada pessoa como uma fonte possível de conhecimento. É ouvir antes de falar. É perguntar antes de responder. É duvidar antes de afirmar. Faça um exercício simples. Escolha um assunto que você acha que domina completamente. Agora liste tudo que você não sabe sobre esse assunto. As perguntas que não sabe responder. Os aspectos que nunca explorou. As perspectivas que nunca considerou. Se a lista for curta, não é porque você sabe tudo. É porque você não sabe o suficiente para perceber o que não sabe. E aí o ciclo se repete. Os maiores gênios da história da humanidade tinham uma coisa em comum. Eles nunca pararam de estudar. Nunca pararam de questionar. Nunca pararam de duvidar de si mesmos. Não por insegurança, mas por sabedoria, porque entenderam que o conhecimento é um oceano e por mais que você nade, nunca vai chegar na outra margem. Vou recapitular rapidamente os 5 erros para ficar bem claro na sua mente. Primeiro, o efeito manada. Você segue a maioria sem pensar e chama isso de decisão. Segundo, a aversão à perda.
Você fica paralisado pelo medo de perder e não percebe que está perdendo ao não agir. Terceiro, o viés da confirmação. Você só enxerga o que confirma o que já acredita e se blinda contra qualquer evidência contrária. Quarto, a ancoragem. Você é manipulado por informações iniciais que nem fazem sentido, mas que controlam todas as suas avaliações. Quinto, a ilusão de superioridade. Você acha que já sabe o suficiente e fecha a porta para o crescimento. Agora, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Esses erros não são falhas pessoais suas. Não é questão de inteligência, não é questão de caráter. São falhas do sistema operacional humano. Todo mundo tem esses bugs. Eu tenho, você tem, o cara mais rico do mundo tem, a pessoa mais inteligente que você conhece tem. A diferença é que algumas pessoas sabem que esses bugs existem e, por saberem, conseguem identificar quando estão sendo ativados e corrigir o rumo antes que o estrago aconteça. É como dirigir um carro que puxa para o lado esquerdo. Se você não sabe que ele puxa, vai sair da pista sem entender por quê. Mas se sabe, você corrige a direção constantemente. O carro continua puxando, mas você não sai da estrada. Sua mente vai continuar cometendo esses erros. Isso é inevitável. O que não é inevitável é você ser dominado por eles. A partir de hoje, toda vez que tomar uma decisão, faça uma pausa de 30 segundos. 30 segundos não é nada. E nessa pausa, se pergunte: será que algum desses 5 erros está influenciando minha decisão agora? Só essa pergunta, feita com honestidade, pode mudar completamente o resultado das suas escolhas. E escolhas diferentes repetidas ao longo do tempo constroem uma vida completamente diferente. Você não precisa ser perfeito, não precisa eliminar todos os erros de uma vez, precisa apenas ser consciente, acordar para o jogo que a sua própria mente joga contra você. Porque a maior batalha da sua vida não é contra o mundo, é contra os seus próprios padrões mentais. E quem vence essa batalha interna, vence qualquer coisa lá fora. Se esse conteúdo fez sentido para você, se algum desses erros te fez pensar, caramba, eu faço isso, então compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a gente não consegue se enxergar sozinho, mas consegue enxergar quando alguém aponta. E agora eu quero saber de você. Dos 5 erros mentais que eu mostrei hoje, qual é o que mais te pega? Qual é aquele que você percebeu que comete com mais frequência? Escreve nos comentários. Eu leio cada um, porque quando a gente confessa o erro em voz alta, ele perde metade da força. E quando percebe que não está sozinho nessa, ganha coragem para mudar de verdade. Fica com Deus. E nos vemos no próximo.